A pedra de resina perfumada. Texto meu, ilustrações, Luciana Bravo. Primeiro eu quero dizer que o livro infantil não existe sem o ilustrador. Porque o ilustrador é quem conta a história para a criança. E a Luciana fez um trabalho belíssimo. Agora é com ela. O que dizer, né? Gente, boa noite. É uma alegria muito grande. Eu não é nem uma mediação, né? Eu acho que é mais um diálogo mesmo. A gente dividir esse momento com vocês. Eu conheço a pedra de resina perfumada quando ainda era uma ideia. Quando ela esboçou o texto e disse, eu acho que isso aqui é um livro. E aí me mandou pelo WhatsApp. E eu disse que era. E ela, será que eu envio uma proposta digital? E ela é muito assim, né? Será que dá certo? Vou fazer se não der, Deus. Se não der, não deu. E aí deu certo. Então, o livro tem um texto, né? Que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o texto dela. Eu fiz as ilustrações e ilustrar pra Lizu é uma das coisas mais tranquilas do mundo. Ela gosta de tudo. Tá tudo lindo. Mas ao mesmo tempo é super difícil. Porque ela me deixa muito livre. Então ela diz, ilustre do jeito que você quiser, com o material que você quiser. Então fui eu que decidi que ia ser aquarela. Mas ela disse que podia ser nanquim, podia ser lápis de cor. Ela, você que desenha aí, faça o que você quiser. Mas a cada desenho eu fui enviando para ela os esboços, e ela ia aprovando e eu ia finalizando a arte, né? E aí o Felipe Alves, que está aqui pertinho, aqui no neto dela, ele foi o responsável por fazer a diagramação, né? Então há um trabalho de ilustração, mas é um trabalho muito bonito também com a diagramação, né? Então um uso inteligente e artístico das artes. E aí, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho sobre o que é essa pedra de resina perfumada, né? Que pedra é essa? Como partiu essa ideia? Eu já escrevi 3 livros. Um conta a história do meu pai, o outro fala dos meus 4 avós, e eu devia um livro para minha mãe, que é a Julieta. Só que quando eu escrevi, era minha mãe. A gente sabe que do tempo que a gente escreve um texto para o livro nascer, passa um tempo. E agora, a minha mãe, se a gente fosse espírita, dizia que a gente era reencarnada, a minha mãe agora não é mais a homenageada, é a homenageada a Julieta, que nasceu, que é filha da minha filha. Então, começou com a mãe, com a Bisa, e agora é a Julieta. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma geração de mulheres muito empoderadas, muito feministas desde sempre. Não tem nenhuma mulher recatada do lado da minha família, não tem. E eu quis homenagear também. Então esse livro é um livro feminista, né? Ele diz que toda mulher pode ser o que quiser ser. E também, como eu tenho uma paixão pelas questões indígenas, tem um mito aqui. Aí ao final do livro, toda mulher pode ser o que quiser ser, mas a Julieta vem da escola e começa uma ventania e ela se abriga numa árvore, na copa de uma árvore, e essa árvore existe na casa do meu avô. Né? Existe essa árvore com essa copa enorme, lá em Capitão. Aí ela fica lá e ela se encontra com a velha das borboletas. Vem uma revoada de borboletas e ela se encontra com a velha das borboletas, que é essa senhora aqui, e os cabelos dela são de lagartas coloridas em homenagem à Medusa, que foi um mito grego que sofreu violência e não foi compreendida. Foi castigada porque ela sofreu a violência. Então as crianças ou as pessoas que leem esse livro já vão começar a entender por que é que tem os cabelos de lagartas coloridas. Né? Aí, pronto, ela encontra e essa senhora entrega para ela uma pedra de resina perfumada. Vai lá numa árvore, conversa com a árvore. Quem é que conversa com as árvores?
tivesse, as mulheres não soubessem isso desde cedo, né? Ia ser diferente. Ela volta para casa, quando chega em casa, ela tem uma surpresa. As 3 mulheres da família dela têm a mesma pedra. A bisavó tem um broche, a avó tem um colar e a mãe tem a pulseira com a mesma pedra. Ou seja, as mulheres encontraram com a mesma senhora. E todas aprenderam que toda mulher pode ser o que quiser ser. No final, o spoiler final, ela se torna ambientalista para salvar o mundo plantando árvores. A pedra de resina perfumada. Eu não me lembro quem foi, mas teve uma pessoa que me perguntou assim: como é que tu inventou de fazer uma mulher com um cabelo colorido, vestido com borboletas e um chapéu aqui com asas de vela? Isso só foi possível por conta da escrita da autora. É a mente criativa dela que traz esses personagens, né? Eu acho que seria bem interessante se ela lesse um trechinho, né, pra gente mergulhar um pouco na história, mas através das palavras dela. De quando descreve a... Vou ler aqui o encontro com a velha. E atenção, é velha mesmo, porque a gente tem um preconceito, né? Essa parte. Julieta é curiosa. Julieta, curiosa, perguntou o porquê dos fios de seus cabelos serem lagartas coloridas. Quis saber quem tinha feito aquele vestido com borboletas e joaninhas de verdade. Admirou seu chapéu enfeitado com asa de libélula. Observou detalhadamente os brincos confeccionados com raios de sol e gotas de orvalho. Pediu para calçar sandálias feitas com cascos de besouros esverdeados e ramas de titirão. Perguntou até o que ela trazia na sacola. A velha respondeu: paciência e leveza. A pedra de Eu acho que quem está aqui é porque já deve ter lido os outros livros da autora. E eu acho que um elo que une as narrativas dela é esse engajamento que ela tem com a ancestralidade, com a questão indígena e também pela questão da valorização da natureza. Eu acho que essa valorização da natureza é uma coisa que une e que realmente é uma preocupação dela. Tanto que ela fez um mimo que é uma semente, né? Então ela entrega o livro, entrega uma semente, então ela pede para que o leitor ele faça o mesmo que a protagonista, né? Então ele também semeia, ele também faz com que o mundo ele seja mais verde, né? E aí, eu queria que você falasse pra gente de onde é que partiu esse teu engajamento em todo o meio ambiente, com as questões indígenas. Bom, Onde é que vem? em 1998, eu fui trabalhar numa aldeia indígena, fui ensinar matemática para os professores que queriam a educação indígena diferenciada. Felipe foi comigo, tinha 10 anos, 12 anos, a Lia também, e a gente ficou lá, e foi uma imersão. Né? Hoje, Navegante Tremembé estava aqui, que ela é uma artista plástica, e ela disse lá, Felipe, que tinha sido a mãe deles quando eu estava dando aula. E a partir desse tem o antes de Cristo, depois de Cristo, antes dos Tremembé, depois dos Tremembé, eu já tinha essa vontade, mas eu pude dizer que é preciso cuidar da natureza. Eles me autorizaram com as atitudes deles. Né? E eu aprendi lá a ouvir os mais velhos. Né? Porque os povos indígenas, eles dão valor a quem é velho. Não é porque as histórias que eles contam. Aí eu comecei a contar as histórias dos meus velhos. E agora a Julieta vai ter o legado
oportunidade de contar a história da bisavó dela, da avó dela, e assim vai. Vocês querem fazer pergunta também? Ou eu posso só eu encher a lista de perguntas? Pode. Eles não querem fazer tudo aí, olha pra mim. Fala um pouquinho. Aí já se imaginou contando essa história? Eu já contei. Já. A Julieta tem 2 meses, mas eu já contei essa história pra ela. Interessante que o pai da Julieta, que não gosta de história, não é do meio literário, fica dizendo assim, como é que a senhora inventa isso na sua cabeça? Porque eu sou professora, eu sou escritora. Era pra minha mãe. A homenagem era pra mãe. Era pra tanto que ela me mandou uma foto da mãe. Tanto é que esse carinha aqui, mandei uma foto da minha O mãe. personagem tem um cabelinho aqui, porque a mãe da Liz tinha um cabelinho. Eu mandei a foto da minha mãe menina e ela não fez. Foi a única dica que ela deu. Uma foto preto e branco da mãe. E aí era com o cabelinho assim cortado e uma foto da árvore. Era a única coisa. Aí a partir disso eu mostrei o livro. Boa sorte. Então, palmas pra Luciana. Quem é essa pessoa aí E é a minha mãe Julieta, que agora é a Julieta. Porque essa árvore é um cucubeira, ela existe mesmo na casa do meu avô. E tem essa cova e eu fico impressionada. Como é que o árvore aqui entrou? Sabe aquelas árvores do Harry Potter, do Senhor dos Anéis? Eu tenho certeza que aquela árvore de noite ela sai andando. E ela é imensa e tem um espaço cheio. Aí, na hora que eu vi aquela árvore, eu disse, vai fazer parte da minha história. Ela falou comigo. Eu falei com ela, mas ela não respondeu. Eu não estou nesse nível ainda. A gente, todos os livros da eles são produzidos através de editais, né? Então ela se inscreve em editais e aí por ela ser essa pessoa tão talentosa e incrível, ela sempre é premiada. Ela sempre se inscreve e diz, se der certo, sempre dá. E aí, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre como é que é essa publicação por editais, né? E tem escritora aqui também que às vezes não conhece um pouco do processo. Eu acho que seria interessante dividir. Os editais, esse aqui, o Guardião da Sabedoria e o meu bisavô e amigo do Curupira foram editais. E sai o edital nas redes sociais, no site da Secult. A gente preenche o formulário, diz o que é que você quer fazer, qual é o objetivo, etc. E envia o texto, faz o planejamento. Porque, por exemplo, você ganha X dinheiro, né? X reais. Aí você diz, eu quero que tenha ilustração. Aí você já disponibiliza aquele dinheiro para o ilustrador. A edição, dinheiro da edição. Então você já reparte tudo, envia para lá e reza. E eles dão um prazo de 1 ano, né? Eu acho que é importante dizer que nós fizemos esse livro, agora já colocando nós, porque é a nossa cria, né? Mas que nós temos um relacionamento homoafetivo literário. E aí o tempo que eles dão para a produção é o tempo de 1 ano. E aí sabe que o prazo de 1 ano não é um prazo tão longo. Parece que é longo, mas não é. Mas a gente conseguiu finalizar esse livro na metade do tempo. Eu fiz as ilustrações de janeiro. E aí o Felipe fez a diagramação de fevereiro para março. Gente, é assim, ó. Estamos com ele aqui agora, a alma e o esqueleto. Ele aqui faz a organização. Eu acho importante mostrar isso, porque parece que esse livro nasceu. Não, tem todo um equipe atrás. Isso não se quiser falar, a gente deixa. Ele, apesar de ser homem, né? Quando a gente O projeto que eu decidi fazer. a ideia que parece que eu sou uma preguiçosa. Dos livros infantis que eu já trabalhei, esse, só 4, né? Que era 17 anos, esse que eu estava trabalhando com foco desse. mais alto, Felipe. A gente conseguiu explorar
riqueza de detalhe muito bacana no livro. As ilustrações devem ser aproveitadas de uma forma mais expressa. Tudo que a Lu desenhou, eu tentei explorar o máximo possível. Extensão dos desenhos, amplitude dos desenhos. A gente mudou de formato, que foi uma coisa que você não lembrou, né? Mas a gente projetou o livro para ser trabalhado no formato, a gente decidiu trabalhar nesse outro formato lateral no meio do processo. Então, o que já se tinha desenhado, a gente foi reformulando, foi mudando, foi adaptando para o livro sair como está aqui. Então, tem toda uma história muito bacana na construção do livro. E foi, assim, muito gostosa. Não é aquele trabalho suado, aquele trabalho gostoso. Ele dá esse saborzinho, acho que também do leitor. Eu acho que em todas as etapas teve esse gostinho de doce. Então eu espero que esse mel, essa ternura que a leitor consegue mais perto, ela consiga alcançar essas situações. Chega nesse livro. Falou o editor. Obrigada. Mais alguma coisa? Olha a hora. Só tem que deixar o livro pra você tirar foto, né? Gente, 17 e 18, vocês querem fazer mais uma perguntinha? Não, já vamos encerrar. eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Secult, né, porque possibilitou que eu houvesse o edital do vídeo. Né? Quero agradecer a Luciana e ao Felipe. Quero agradecer aos ancestrais, às mulheres que vieram antes de mim. Né? Porque se não fosse por elas eu não estava aqui. E como é edital, tem outra coisa. A gente, para o edital ser valer, tem um vídeo com janela de libras e legenda como acessibilidade. Depois eu vou colocar para vocês, a maioria eu já tenho no WhatsApp, né? O link já está no YouTube, esse vídeo, e você pode enviar para qualquer pessoa. Tá certo? Muito obrigada. Narração da minha voz, no final. É isso, gente. Agradecer a presença de todo mundo e principalmente agradecer